A paz do Senhor, boa noite. Meu nome é Pastor Christian. Eu sou aqui de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, da Igreja Avivar. O intuito desse vídeo é uma série de vídeos que nós vamos estar falando sobre angelologia. Não é angiologia, tá? Angelologia. Porque angiologia é da área médica, né? E nós vamos estar falando sobre os anjos. Tanto os anjos caídos como os anjos bons. Quem são eles? Se eles existem mesmo? Se existe diferença entre anjos bons e anjos maus? Se eles têm espírito e alma? Se eles podem aparecer para as pessoas? Se eles têm sentimentos e vontades? Se eles podem se arrepender de algo? E se existe anjo da guarda? Você acredita se existe anjo da guarda ou não? E se eles são organizados ou não? A ideia é falar nesse estudo um pouco de cada coisa. Não totalmente, mas a gente estudar um pouco de cada coisa para que você aprenda a como lidar com esses seres, quem são esses seres e quais seus poderes, o que eles perderam quando caíram, os que não caíram, quais são suas habilidades, qual a hierarquia desses seres. Nós vamos estar falando sobre isso e você que está me assistindo hoje pode assistir todas essas aulas aí clicando no link abaixo. Os anjos. Quem são eles e o que são eles, né? Partindo de um princípio de matéria-prima de Deus, onde nós, seres humanos, temos corpo, espírito e alma, exatamente nessa sequência, onde Deus formou nosso corpo, soprou o espírito e nós nos tornamos alma vivente, onde essa matéria-prima, cada parte dela tem uma característica. Por exemplo, o corpo é a parte física nossa, e o espírito é a parte de Deus, é a parte que nós conseguimos nos comunicar com Deus, é a nossa ligação com o nosso Criador. E a alma é a vida. Você pode procurar no dicionário que a palavra alma significa vida, e a palavra vida, nesse caso, é você poder desfrutar das coisas que Deus deixou. E é justamente isso, né? Desfrutar do respirar, do se alimentar, desfrutar de uma família, desfrutar de intimidade com pessoas, com Deus. Você poder desfrutar de tudo isso quer dizer que você vive. Por isso que nós temos a nossa vida hoje, onde nós desfrutamos das coisas da terra e coisas de Deus, e um dia nós teremos a vida eterna, nós desfrutaremos das coisas de Deus eternamente. Aonde esses anjos, né, eles são os malaquins, né? Malak, que no hebraico, né, a palavra malak, que significa mensageiro, ou angelos, né, do grego, que também significa mensageiro, mas não é um mensageiro apenas com uma carta. É um mensageiro que leva uma mensagem através de palavras, através de batalhas e através de aparições, né? Então esses anjos, eles usam de diversas coisas para nos trazerem mensagens. Então eles são os malakins, né? Ou os angelos, né? Como por exemplo, ele aparece para Maria para avisar do intuito de Deus, que ela seria a mãe do Filho de Deus. Ou quando ele estava, as mulheres aparecem no túmulo para ver Jesus, e os anjos aparecem para ela dizendo que ele não estava mais lá. Ou até mesmo em Isaías 6, naquele cântico em que eles cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Na verdade, eles estão cantando para que nós saibamos uma mensagem de que Deus é o Senhor dos Exércitos. Então eles têm funções as quais eles não desfrutam de uma vida como nós desfrutamos. Eles têm funções específicas e eles foram criados para isso. Então eles são criaturas. Então nós podemos dizer que os anjos são criaturas de Deus. E eles não são compostos de corpo, alma e espírito. Eles são compostos apenas de espírito, que é uma matéria-prima que liga eles ao Criador. Então, quando esses anjos, sendo espírito, como está escrito ali em Salmos 104:4, que fala sobre os Ruach, né? Você pode ver que a palavra Ruach, Hakodesh, é Espírito Santo, né? Então, o sopro ou vento, o Ruach, né? Que eles são chamados de ventos. Você pode estar vendo isso lá no Novo Testamento, quando Jesus ele acalma uma tempestade de vento, e depois ele diz que ali
era uma ação demoníaca, ou subentende-se que era uma ação demoníaca. Então, esses espíritos do bem ou do mal, eles são coisas invisíveis, mas podemos sentir isso. Amém? Então, devido a tudo isso, eu queria dar uma explicação já inicial, dizendo assim que o fato deles serem feitos de espírito apenas, e nós somos feitos de corpo, alma e espírito, entendemos que nós nos corrompemos através da alma, e que o nosso espírito, ele é a nossa ligação com Deus, ele não é corrompido. E toda vez que o Espírito Santo, que é o único elo de ligação que nós temos com Deus, ele conversa conosco, ele fala ao nosso espírito, e nosso espírito grita e tenta dominar a nossa alma. Então, quando nós estamos muito cheios de erros, quando nós estamos muito cheios de coisas mundanas, é porque a nossa alma está corrompida. E o nosso espírito, ele começa a ouvir o Espírito Santo para que ele possa estar nos ensinando como fazer a coisa correta, né? E os anjos não, os anjos eles são feitos apenas de espírito, então eles não podem mais se arrepender. A gente pode se arrepender porque nós temos alma, mas os anjos não podem se arrepender porque eles são apenas espíritos. Então, quando eles se corromperam, eles corromperam o único elo de ligação que eles tinham com Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, lá em João 16:11, que eles não podem mais se arrepender, que eles já estão condenados. João 16:11. Eles já estão condenados, por quê? Porque eles corromperam o único elo de ligação que eles têm entre eles e Deus. E eles foram criados para obedecer. Então, quando eles desobedeceram, cortaram esse elo, eles já foram condenados. E nós não. Nós, toda hora a gente erra, porque nós somos almáticos. A gente, ao nosso decorrer da vida, fez com que nós errássemos em várias áreas, nos machucássemos em várias áreas, e depois a gente, aos poucos, quando nós vamos para Cristo, a gente começa a ser consertado nessas áreas, aprendendo sobre o perdão, aprendendo sobre formas de falar, aprendemos sobre santidade, toda a parte de santidade onde nos traz de volta a essência que é o Espírito. Dentro do Espírito está a base do amor, que está lá em Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito, né? Que é a base que vem dentro do nosso Espírito. Então eu queria começar dizendo isso, que eles não podem mais se arrepender. Então quem errou, errou, porque eles tecnicamente blasfemaram contra o único elo de ligação que eles tinham com Deus, que era contra o Espírito, né? Então, definimos assim que os anjos bons são mensageiros e adoradores, e os anjos maus, como eles já estão condenados, eles sentem raiva, porque nós podemos nos arrepender ainda, porque nós podemos ainda mudar o nosso destino pecaminoso para um destino de salvação. Então eles querem fazer de tudo para que a gente possa perder a nossa salvação. Então eles nos corrompem através dos seus poderes, que na grande maioria é o poder de falar na nossa mente, é o poder de trabalhar na nossa mente, né? E eles são seres que não desfrutam, né, como eu disse anteriormente, de tudo que nós temos. Eles são criaturas que desfrutam de áreas específicas que Deus permitiu, como por exemplo, anjos adoradores que ficam no trono proclamando a santidade de Deus. Outros são chamados apenas para serem batalhadores, outros são chamados para entregar bênçãos, como estava lá em Daniel. E muitos outros, né, que têm outras características que talvez até não seja descrita na Bíblia, até porque nós vamos estar falando sobre quantidade de anjos, sobre a hierarquia dos anjos, sobre poderes dos anjos. Então nós vamos entender que existem diversos tipos de anjos, mas algumas características são prioritárias. A principal delas é que eles são invisíveis e que eles não devem aceitar a adoração, né? Que é a grande jogada, porque os anjos normais, os anjos do bem, eles não aceitam essa adoração, né? Se você olhar em Colossenses 2,18, eles não aceitam a adoração. Existem outras passagens também em que eles não aceitam a adoração a eles. Porém, os anjos caídos, eles querem essa adoração, porque a grande ganância de Satanás, e nós vamos ter uma parte para falar só dele, a grande ganância dele era
estar no lugar de Deus. Ele não queria ser maior que Deus, ele queria ser apenas como Deus, né? E muitas pessoas caem nesse mesmo erro, né, dos anjos, que eles querem ter o poder que cabe a Deus, né? E nós devemos ser como homens, como pessoas guiadas por Deus e não ser Ele, né? Então muitas vezes a gente acaba cometendo até o mesmo erro, só que a gente comete isso na nossa alma, graças a Deus. Não comete isso no nosso espírito, né? Eles são invisíveis e só pessoas com visões abertas ou pessoas que Deus permite terem visões momentâneas deles, veem esses seres que são espetaculares. Por exemplo, eu vi algumas pregações de algumas pessoas que tiveram visões de anjos, né? Que eles são seres grandes, espetaculares, seres de fogo. E nós vamos estar falando sobre esses anjos, né? Eu, particularmente, Deus já me permitiu ter algumas visões, mas na grande maioria foram visões demoníacas que eu tive, percebi e vi, como por exemplo, há pouco tempo atrás, estava conversando com a minha esposa, nós estávamos, pastora Eliana, a gente estava ministrando na casa de alguns obreiros e nós ficamos até tarde, até perto da meia-noite, e nessa ministração nós estávamos falando se existiam demônios que se passavam como crianças, né? E ficamos falando que existem demônios que se passam como se fossem crianças e tal. E na hora de ir embora, a gente estava indo embora e a minha esposa veio na frente com um dos carros. Eu estava vindo atrás, né, com o carro de trabalho. E de repente, na esquina, assim, umas 2 quadras da minha casa na esquina, eu vejo uma criança de costas, sentada com uma fralda, perto da meia-noite. E a hora que ela vira a cara para mim, ela tinha uma cara de um demônio, assim, sabe? Então ali é uma testificação de Deus na minha vida de que aquele demônio estava utilizando de uma forma espiritual de criança para que algumas pessoas fossem enganadas. Então, os demônios eles são invisíveis, mas existem momentos em que pessoas veem e acredito que são OVNIs, que são ETs e particularmente é isso mesmo, eles são extraterrestres. Não pensa que eles estão lá embaixo no inferno, não. Hoje eles estão nas regiões celestiais, né? Eles são também incontáveis, né? A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz assim: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Aí vem assim: e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Preste atenção. Milhares de milhares. E miríades de miríades existiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, né? Daniel 7, do versículo 9 ao 10. O que é milhares de milhares, né? Até estava estudando esses dias sobre isso, vendo um podcast do pastor Lamartine, que ele fala que milhares de milhares são milhões, né? Só que, muito além de milhares, está falando de miríades de miríades. E uma miríade é considerada 10 mil. Então seria 10 mil vezes 10 mil, algo em torno de 100 milhões de anjos ali prostrados, né, em Daniel 7. Estudiosos dizem por aí que, segundo estudos, segundo tudo que eles têm estudado, que pode existir de 9 a 10 quadrilhões de anjos, né? Até porque eles não são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. Então, eles são divididos, né, em grupos, da mesma maneira em que um anjo mau, né, precisa estar em ter vários anjos para fazer a maldade, né, chamado também de legiões. Também Deus trabalha com alguns exércitos de anjos para defender pessoas, e você nem imagina como que é a nossa vida espiritual. Por isso que é necessário orar, ler a palavra, estar em santidade, conversar e ter intimidade com Deus. Porque os anjos, eles não são inimigos de Deus. Eles são nossos inimigos. Não pense que os anjos vão lutar com Jesus ou lutar. Os anjos, os demônios, né? Eles não têm esse poder. Eles são como nada, uma poeira na mão de Deus. Mas para nós, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então eles têm poderes, não autoridade, mas eles têm poderes para fazerem coisas na nossa mente que você nem imagina. Então
nós precisamos tomar todo cuidado quando nós tratamos desse assunto, né? Porque eles são comparados, né, como as estrelas, né? Lá em Apocalipse 12:4 diz assim que Satanás com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, se existia 9 quadrilhões de anjos, né? Se dividir isso por 3, então 3 quadrilhões caíram com Satanás, mas 6 quadrilhões ficaram para Deus. Então a cada um demônio, Deus tem 2 anjos para lutar contra ele. Então, se você está em Cristo, Ele tem grandes coisas para enviar sobre a tua vida. Não quero fazer aulas muito alongadas, eu quero que você tenha propriedade nisso que você vai aprender. Então essa é a nossa primeira aula. E eu quero te fazer um convite para você que está aí na sua casa, para você que está no seu trabalho, me ouvindo, para você que está onde quer que seja, no tempo que for, de manhã, de tarde ou de noite. Quero dar uma palavra sobre a tua vida. Deus está trabalhando na tua vida espiritual. E se você está afastado, se você está longe dos caminhos do Senhor e tem saudade disso, eu quero dizer para você que Deus está te chamando de volta hoje. Talvez Ele já te chamou lá no passado para ser um grande pregador, ou um levita da casa de Deus, ou até mesmo para ser um mestre, para ensinar, você que gosta de estudar, né? Então eu quero orar por você e pra gente estar terminando essa primeira aula. Feche teus olhos onde você estiver, Senhor Jesus. Pai, aonde estiver alguém ouvindo esta palavra, Pai, que a tua palavra entre no coração dele, mude a vida dele, a mente dele, Pai. Se existir alguém doente, alguém que está no meio de uma batalha espiritual, Pai, que o Senhor envie os teus anjos para guardar e para abençoar, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, levantar sua mão agora onde ela estiver e te aceitar como Senhor e Salvador da vida dela. Amém. Amém. Até a próxima aula. Um abraço e a paz do Senhor.